Pessoal, olha, só faltou um pedacinho, então eu vou colocar um segundo vídeo na segunda aula, porque aí eu termino esse capítulo e vocês ficam liberados para fazer exercícios. Por quê? A semana que vem, na segunda-feira, é feriado, vocês vão estar de folga. Então, aí eu só volto com vocês na outra semana. E aí, como só ficou um pedacinho, eu vou estar colocando num segundo vídeo, ok? Então, eu ia falar da Primavera dos Povos. Os eventos revolucionários iniciados na França em 1848 se espalharam por parte da Europa. Em vários locais foram organizados movimentos populares contra governos autoritários e a favor do nacionalismo e da liberdade. Tais movimentos receberam o título de Primavera dos Povos. Nos atuais territórios da Alemanha, Bélgica, Hungria, Áustria e Itália, por exemplo, houve grandes embates pela afirmação da identidade nacional. Entretanto, esses processos revolucionários foram rapidamente extintos pelo poder dos governos locais. Após 1 ano e meio do início da Primavera dos Povos, as mudanças visíveis se mantinham apenas na França. Isso ocorreu principalmente pelo esforço da burguesia em frear o avanço revolucionário em outros locais. Comuna de Paris. Em 1870, Luiz Bonaparte, Napoleão III, tentava seguir os passos de seu tio Napoleão Bonaparte e construir o Império Francês. Para isso, empenhou-se em barrar o desenvolvimento de outras potências da Europa e acabou se envolvendo em 1870 em um conflito com a Prússia, principal estado germânico da época. O imperador foi derrotado, perdeu o controle sobre as regiões de Alsácia e Lorena e assumiu uma pesada multa a ser paga aos prussianos. Esse desfecho colocou a França em situação de crise e resultou na deposição do imperador. Quer dizer, ele queria tanta coisa, ele queria mais poder, ele queria mais pessoas submissas a ele, que acabou perdendo e perdeu o seu cargo. O comando francês passou para as mãos do governo provisório, liderado por Adolphe Thierry, um monarquista que despertou a oposição popular. Em março de 1871, os operários franceses criaram o Conselho da Comuna, com ideais socialistas e republicanos. Eles tomaram o poder em Paris e instalaram um governo voltado aos interesses das classes menos favorecidas. O movimento ficou conhecido como Comuna de Paris. O governo da Comuna instituiu uma série de medidas que visavam melhorar a vida dos trabalhadores franceses, como controle de jornada de trabalho e igualdade civil entre homens e mulheres. Estabeleceu também a separação entre Estado e Igreja, bem como o ensino laico. Contudo, não conseguiu ampliar sua atuação para além da cidade de Paris e acabou sofrendo uma forte repressão. Milhares foram presos ou mortos e o movimento chegou ao fim. A Comuna de Paris marcou a primeira experiência de governo dos trabalhadores, com clara inspiração socialista, e deixou governantes da Europa em alerta, temendo levantes similares em seus territórios. Aqui mostra quais personagens podem ser identificados na imagem. O que eles estão fazendo? Bom, do lado esquerdo da imagem, há pessoas resistindo ao ataque dos guardas do governo. Do lado direito, há soldados representando o governo provisório. Ao centro, uma figura que carrega a bandeira da comuna, guiando o povo para a luta. Página 30. Unificação da Itália e da Alemanha. O nacionalismo contribuiu para o processo de unificação da Itália e da Alemanha, que ocorreram de forma tardia em relação a outros países da Europa. Ainda que esses processos tenham se desenvolvido de forma distinta, é possível identificar que ambos foram apoiados por esses setores da burguesia, ligados a regiões industrializadas. Piemont, no caso do território italiano, e Prússia no território alemão. Itália. No século XIX, a Itália estava dividida em grandes territórios, os quais, após o Congresso de Viena, passaram a sofrer influência de outras nações, em especial
da Áustria e da França. A Igreja Católica também tinha poder sobre algumas regiões. Embora existisse diferença entre esses territórios, havia uma série de elementos culturais comuns, por exemplo, a língua. Nesse mapa aqui, mostra a Itália como ela era dividida e a unificação da Itália. A Itália, ela tem um formato estranho que parece uma bota. Em 1848, houve uma tentativa de unificar o território italiano quando o rei Carlos Alberto de Piemonte, Sardenha, moveu uma guerra contra a Áustria, na tentativa de pôr fim à influência estrangeira na região. Ele acabou sendo derrotado graças ao apoio dos franceses aos austríacos. No entanto, a partir desse episódio, as ideias nacionalistas ganharam força na Itália. O reino de Piemonte, Sardenha, era uma região desenvolvida, contava com indústrias e uma constituição liberal. A partir de 1852, esse reino liderou um processo vitorioso pela unificação da Itália. Além do caráter nacionalista, a unificação era de interesse da burguesia, uma vez que geraria mercado consumidor e crescimento econômico. Página 31. Camilo Benso, conde de Cavour, era o primeiro-ministro de Piemonte-Sardenha e liderou o processo de unificação, construindo uma série de alianças políticas, inclusive com Giuseppe Garibaldi, um revolucionário líder do grupo conhecido como Camisas Vermelhas, de ideologia nacionalista republicana. Garibaldi avançou pela região com seu exército de voluntários, promovendo a anexação de diversos territórios do norte ao sul da Itália. Essa foto aqui é da Anita Garibaldi, que foi uma revolucionária também, que lutou ao lado de Giuseppe Garibaldi. Teve um papel ativo na Revolução de Farroupilha e no processo pela unificação italiana. Farroupilha foi no Rio Grande do Sul e ela também teve um processo revolucionário. Ela foi vítima da febre tifoide, ficou conhecida como heroína dos dois mundos. Com o norte e o sul unificados, faltava a região central da península. As tropas do reino da Itália invadiram os estados papais e anexaram Roma ao seu território, tornando a cidade do Lácio sua capital. O rei Vítor Emanuel II buscou negociar condições para garantir a independência e a soberania da Santa Sé. Mas o Papa Pio IX não aceitou as negociações. Assim iniciou-se um desentendimento que perdurou por 60 anos, denominado Questão Romana. Em consequência da questão romana, a Santa Sé negou-se a legitimar o governo italiano e proibiu seus fiéis de reconhecer o reino da Itália e do decorrer a cargos públicos nesse estado. O rei Vítor Emanuel II foi excomungado pelo Papa IX. Foi somente em 1929, pelo Tratado de Latrão, que a questão romana foi resolvida. O tratado estava dividido em 3 partes. A primeira parte estipulava a criação do Estado da Cidade do Vaticano e garantia sua soberania. A segunda parte determinava questões de respeito das relações italianas com o Vaticano e estabelecia, por exemplo, o ensino do catolicismo nas escolas secundárias italianas. A terceira parte estipulava um acordo financeiro em que a Itália deveria indenizar a Santa Sé por todos os territórios pertencentes aos estados papais dos quais a Igreja abria mão. A Alemanha. A região que conhecemos como Alemanha era formada de acordo com o Congresso de Viena por 39 estados e tinha como principal força política e econômica a Prússia, que desejava a unificação sob seu comando. A primeira tentativa de unificar as regiões foi por meio de chamada Zollverein, em 1834. Tratava-se de uma política que estabelecia um mercado comum, livre de barreiras alfandegárias entre os 39 estados germânicos. A Áustria foi excluída dessa política, fato que desencadeou um confronto com a Prússia. Como consequência da vitória austríaca, a Prússia teve que abandonar momentaneamente seus planos de unificação. Em 1862, Guilherme I nomeou como seu chanceler Otto von Bismarck, cuja principal função era promover a unificação desses territórios e posicionar uma modernização na região.
Bismarck atuava em diversas frentes para atingir seus objetivos. De um lado, fortalecia sua diplomacia para conquistar apoio de outras nações. De outro, ampliava a máquina de guerra para eliminar os adversários da unificação. Ele também fortaleceu o papel do Estado em relação à economia, diferentemente do pensamento liberal que predominava na época. Bismarck defendia uma forte intervenção estatal para promover o desenvolvimento econômico. Para ele, o Estado deveria levar o desenvolvimento principalmente às regiões ainda pouco industrializadas. Ao final de 1871, a Alemanha, enfim, se unificaria a Guilherme I, seria o imperador. Aqui é a foto do Otto von Bismarck. Bom, eu não falei que era só um pedacinho? Assim a gente encerra esse capítulo 14 e esses exercícios para vocês fazerem. Na próxima aula a gente volta com a correção, ok? Tchau, gente. Fique com Deus.